Bom, no último fim de semana, o Brasil fez história em uma das principais premiações internacionais de cinema. Eu estou falando do Critics' Choice Awards. Além de vencer o prêmio de melhor filme internacional com Agente Secreto, que a gente falou aqui no News das 10, o brasileiro Adolfo Veloso se consagrou na categoria de melhor fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem, da Netflix. E é com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar o convite para esse papo com a gente. Antes de mais nada, meus parabéns para você também por essa premiação. Muito obrigado, muito feliz com tudo isso e um prazer falar com você. Adolfo, eu vou começar já te perguntando se dá para dizer que essa ficha já caiu, que desde essa premiação, o que mudou na sua vida, como é que está esse sentimento, enfim, agora de ser premiado numa competição, numa premiação tão importante assim no mundo do cinema? A ficha não caiu ainda não, é difícil acreditar, eu acho que assim, é tão surpreendente quando você não está esperando uma coisa dessas. Fazer um filme é tão difícil, tem tanta coisa que acontece entre fazer o filme e ele ser lançado que é difícil criar expectativas desse jeito, e eu acho que quando tem um reconhecimento desses é incrível, mas também é importante não ficar com isso tanto na cabeça, assim, seguir trabalhando. A gente está fazendo a campanha do filme e tem outras coisas por vir ainda. Que todo o trabalho está feito depois dessa premiação. Bom, Adolfo, a gente sabe que o mundo do cinema tem várias categorias diferentes, né? E nem sempre o público de casa que está aqui acompanhando, assistindo a gente, entende exatamente o que isso significa. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que essa premiação, né, na categoria de fotografia significa, qual que é o seu trabalho exatamente nas produções e o que você acha que o seu trabalho teve de diferente dessa vez para merecer esse prêmio. Direção de fotografia é basicamente ser responsável por traduzir o roteiro em imagens. Então, tudo que envolve a imagem, seja na escolha da câmera, de onde colocar a câmera, que lente usar e da luz, que luz usar e como filmar, é função de quem está fazendo a direção de fotografia e coordenar uma equipe por trás disso. E por que eu acho que isso está sendo tão, nesse filme, falado e premiado? É difícil de falar, assim, eu acho que tem um poder do filme. O filme é um filme, eu acho que toca muitas pessoas, é uma história bem bonita, assim, eu acho que quem puder assistir vale a pena. E eu acho que a gente tentou fazer uma fotografia no filme narrativa que ajudasse a contar a história, e que eu acho que por ser uma história tão bonita e contemporânea, eu acho que as pessoas se relacionam com essas imagens e esses lugares que esses personagens estão vivendo. Você já disse, inclusive, né, Adolfo, que você se identificou muito com essa história, enfim, e que isso eu imagino que tem ajudado bastante no seu trabalho. Como que foi essa relação para você de, enfim, se identificar com a história, de certa forma, talvez se ver nessa produção e traduzir isso para o público também? Eu acho que fazer um filme que você acredita, que você se identifica com o personagem, com a história, é muito mais fácil, assim, não é sempre o caso. Eu acho que todo mundo que trabalha com isso sabe que não é comum, mas eu acho que se identificar com o personagem permite uma abordagem também um pouco mais pessoal. E eu acho que quando você entende o que aqueles personagens estão passando, eu acho que nesse caso, essa história desse homem que trabalha fora de casa e passa vários meses fora, longe, tentando se conectar com aquelas pessoas do trabalho, e quando ele volta para casa é sempre uma relação difícil também, voltar para casa, se relacionar com as pessoas do entorno, da família, ver as coisas que mudaram no ambiente familiar ali. É tão difícil que parecia muito quase que a minha vida. Eu acho que todo mundo que trabalha com cinema, que fica longe de casa por muitos meses, filmando com pessoas que não necessariamente você conhece ou já conheceu antes, e que sempre tem essa dificuldade de voltar para casa e ver aquelas coisas que mudaram enquanto você estava fora, podem se relacionar com isso. E assim, foi uma coisa que eu me relacionei desde
do roteiro e queria ajudar a traduzir isso em imagens para que mais pessoas pudessem se conectar. Bom, trazendo agora um pouquinho mais para a parte técnica do seu trabalho, né? Você disse que, enfim, parte da direção de fotografia é a decisão do uso da luz também. E a gente sabe que o filme foi gravado, né, com luz natural. De onde partiu essa ideia? E já conta um pouquinho para a gente dos desafios, porque, enfim, luz natural traduzindo também para o público de casa. A gente está falando de sol, de lua, enfim, do que a gente vê naturalmente no dia a dia. E aí você fica um pouco à mercê da natureza, né? Ainda mais num filme que é gravado intensamente na natureza. Então, como é que foi essa decisão e também esses desafios ao longo das gravações? Eu acho que porque era um filme que eu consegui me conectar tanto desde o roteiro, eu queria, e a gente, como equipe toda, queria que esse filme pudesse ser algo com que as pessoas pudessem se relacionar e eliminar as barreiras que um filme pode ter, eu acho, para o espectador, era bem importante para a gente. Então, a decisão de trabalhar com luz natural para que as pessoas conseguissem se sentir quase que mais em casa vendo o filme, se relacionar melhor com aquilo e que parecesse menos uma coisa artificial, poderia ajudar com isso. E é como você falou, assim, eu acho que a gente filmou o filme todo em locação, na natureza de fato, e os cenários foram construídos na natureza. Essa cabana que você está vendo aí, ela foi construída de fato em locação. Então, isso cria vários desafios, mas também dá possibilidades incríveis. Então, tudo que a gente usou de planejamento para poder tá fora nas horas que a gente queria estar, no pôr do sol, quando o sol parecesse mais interessante cinematograficamente, para estar dentro das locações quando isso parecesse menos interessante. E também o uso do fogo, tudo que você vê é realmente iluminado por fogo, velas, lamparinas e lamparinas a gás e fogueiras, é tudo fogo de verdade. E eu acho que isso também é parte do que as pessoas estão achando, de certa maneira, interessante ao assistir o filme. De certa forma, eu acho que todos esses elementos também aproximam um pouco, como você mesmo disse, né, a realidade do filme com a realidade das pessoas. Eu imagino a dificuldade para vocês pensando, bom, uma cena em um pôr do sol, você tem ali 20 minutos para gravar, se der errado não tem o que fazer, tem que esperar o próximo dia, muitos desafios. Um dos desafios também que eu imagino que tenha sido muito difícil, eu queria que você contasse um pouco para a gente, é a ambientação ali do filme, que ele se passa no século XX. Para você aproximar o público de casa que vai assistir essa produção daquela época, como é que foi feito esse estudo também, a preparação e quais elementos que vocês focaram também? Porque a gente sabe, né, sempre tem algumas coisas que remetem a certas épocas. Como que vocês construíram tudo isso para essa produção? Eu acho que um filme de época sempre tem esse obstáculo, né, das pessoas conseguirem se conectar necessariamente, porque você está vendo ali pessoas que se vestem de uma maneira diferente de você, pessoas que falam de uma maneira diferente, vivendo uma vida que é já tão distante, que a gente queria que as pessoas que assistissem conseguissem de fato se enxergar ali. E querendo ou não, apesar de ser um filme de época, o roteiro, a história, ela é bem atual, ela é bem contemporânea, assim, ela toca em assuntos que eu acho que todo mundo já viveu, seja o luto, seja essa relação com o trabalho, seja a imigração, seja toda a temática ambiental que o filme tem, o quanto a gente afeta a natureza e a natureza afeta a gente de volta. Então, tentar traduzir tudo isso numa linguagem também moderna e contemporânea, com uma câmera que parecesse mais presente, parecesse quase documental às vezes, mas também não tivesse todos esses obstáculos que às vezes os filmes de época têm, com uma luz que parece mais artificial, que às vezes parece que você está olhando uma pintura antiga, mas ao mesmo tempo você consiga se aproximar. Eu acho que eram tantos obstáculos que naturalmente você tem ao fazer um filme desses, que a gente queria que isso fosse quebrado e as pessoas conseguissem se aproximar. Então, tentar fazer um filme mais contemporâneo, apesar de você estar assistindo personagens antigos, era a nossa intenção.
Perfeito. Adolfo, eu queria falar com você também um cenário um pouco mais geral do cinema nacional atualmente, porque, enfim, a gente sabe da dificuldade que era para obras brasileiras e também para diretores, enfim, brasileiros conquistarem prêmios internacionais. Esse cenário parece estar mudando um pouco. A gente teve o Ainda Estou Aqui no ano passado, agora tem o Agente Secreto também, enfim, a sua premiação. Como que você enxerga essa dificuldade dos brasileiros no cenário internacional e o que parece ser essa mudança de cenário também para as produções nacionais e para os trabalhadores, artistas, diretores, enfim, aqui do Brasil? Sim. O que eu venho dizendo, assim, eu acho que esse reconhecimento, ele na verdade vem tarde. O talento sempre existiu, os filmes brasileiros sempre existiram, e filmes incríveis. Eu acho que existe uma resistência em geral, principalmente aqui nos Estados Unidos, a sequer assistir um filme com legenda. Então, acho que são barreiras que estão sendo quebradas aos poucos. E eu acho que muito do que está acontecendo com o Brasil tem a ver também com o que todos os brasileiros estão fazendo, sabe? Não necessariamente só quem trabalha com isso, mas toda a força brasileira nas redes sociais, seja no Instagram da academia, quando postam uma foto da Fernanda Torres ou do Wagner Moura, e a percepção do mundo de o quão forte o Brasil é e quão relevante o Brasil é, também bota o Brasil em pauta e faz eles prestarem atenção ao que os brasileiros estão dizendo. Perfeito. Bom, Adolfo, você já ganhou um prêmio no Critics' Choice Awards, mas pode ter mais vindo por aí, né? Tá na pré-lista de indicados ao Oscar. É claro que nossa torcida aqui vai ser gigante, mas quero saber de você, como é que tá esse coraçãozinho aí, como que tá a expectativa para essa lista final de indicados que sai no dia 22 desse mês? Expectativa alta, confiante? Confiante é difícil. Eu acho que é importante não ter expectativas, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que tem vários indicativos muito bons, assim, de nomeações e premiações que são termômetros, mas nunca se sabe. Eu acho que eu já estou realmente muito feliz com tudo que está acontecendo, o próprio Critics e outras premiações e nomeações que já dão muita visibilidade ao filme, muita visibilidade ao meu trabalho. Eu acho que muita visibilidade ao Brasil também, que eu acho que é tudo um degrau, e eu acho que se não for agora, vai ser um dia, e que isso abra portas também para o Brasil, para mais brasileiros chegarem lá também, para a gente deixar de ser uma coisa que acontece a cada 10 anos e que aconteça que nem está acontecendo agora, onde a gente ganhou o ano passado, sabe, com Ainda Estou Aqui, estamos de novo na conversa, com grandes possibilidades, com o Agente Secreto, e é incrível ser uma possibilidade também, mas que isso seja frequente, que a gente possa ter essas vitórias e essa torcida todo ano. Tá certo. Adolfo, muito obrigado pela nossa conversa. A gente vai estar aqui na torcida por você também. Espero que depois, com a premiação do Oscar, a gente volte a conversar com mais um troféu. Quem sabe tá aí o Adolfo Veloso, diretor de fotografia premiadíssimo pelo filme Sonhos de Trem. Muito obrigado pela conversa. Queria deixar um elogio também, que realmente o filme está muito bonito de se ver. E eu queria agradecer e convidar o público de casa para assistir também essa grande obra. Adolfo Veloso, diretamente de Los Angeles, conversando aqui com a gente na Record News. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado a você, foi um prazer.